Bom, continuando então a parte de extinção contratual, a gente vai tratar agora acerca da resolução contratual. É possível que exista no contrato cláusula resolutória expressa, onde tem previsão de que qualquer das partes que descumprir as cláusulas ali previstas ensejará na resolução do contrato. Caso não haja existência dessas cláusulas resolutórias expressas, essa cláusula pode ser tácita, ou seja, ela vai depender de interpelação extrajudicial, notificação da parte contrária, para poder apontar o que foi praticado em desconformidade com aquele contrato que está gerando a possibilidade de resolução contratual. Fato que causa talvez uma certa interpretação equivocada é que, muito embora exista uma cláusula resolutória expressa, isso não quer dizer que a resolução do contrato ocorrerá de forma automática. Ela necessitará de uma intervenção judicial para declarar então a resolução desse contrato. Claro que a minha opção na condição de integrante dessa relação contratual pode ser obrigação de fazer. Embora não esteja cumprindo, eu quero o cumprimento do contrato nos termos ali propostos e não necessariamente a resolução do contrato. Como também posso pleitear a resolução do contrato por não atender mais os meus interesses. Esse atraso, na verdade, fez com que eu me desinteressasse na continuação, na permanência daquele contrato e exigir, então, a extinção desse contrato. A gente sabe muito bem que o não cumprimento desse contrato, gente, ela pode ser tanto de forma voluntária quanto involuntária. A questão é que a consequência vai ser a mesma, a resolução contratual. Todavia, no que se refere à responsabilidade civil, muda-se tudo. Se, na verdade, a inexecução contratual não foi por culpa das partes envolvidas naquele contrato, e sim por acontecimento imprevisível e inevitável, tal como o caso fortuito ou a força maior, com aquela previsão no artigo 393 do Código Civil, inexistirá a responsabilidade de indenizar. Então, a diferença seria essa questão. No que se refere também à resolução contratual, é possível a alegação daquela exceção de contrato não cumprido. Eu só posso exigir da parte contrária o cumprimento da obrigação se eu tiver adimplente, cumprido a parte que me cabe dentro daquele contrato, né? É a questão lá da boa-fé prevista nos contratos. A outra questão também onde é possível requerer essa resolução contratual ou a intervenção judicial para adequação de cláusulas contratuais para evitar o desequilíbrio excessivo que foi gerado em virtude de causa superveniente posterior à celebração desse contrato é a onerosidade excessiva trazida por fatos imprevisíveis e inevitáveis. Lembra da teoria da imprevisão? Em virtude de algum desajuste econômico grave, onde aumentou muito a taxa de juros, onde era impossível prever a possibilidade desse acontecimento. Então, nesse caso, haverá intervenção judicial para tentar equilibrar as partes e tentar salvar aquele contrato ou, eventualmente, a parte pedir, mesmo assim, a resolução contratual. Deve-se considerar ainda que, diferente do que muita gente pensa, apesar de eu pedir a resolução contratual, isso não quer dizer que eu perderei tudo em favor da outra parte envolvida nesse contrato. Por exemplo, a gente tem previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 53, que eu vou fazer a leitura, de que, muito embora o contrato, por exemplo, de compra e venda esteja em plena vigência, onde eu paguei várias prestações, mas agora estou inadimplente, não tenho como continuar o pagamento, sei lá, fiquei desempregada, havendo pedido de resolução contratual por parte da empresa que me vendeu aquele terreno, aquela casa, isso não quer dizer que ela vai se apoderar de todas as prestações pagas, sob pena de enriquecimento ilícito. Então, esse artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala o seguinte: nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis, mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado.
Deve-se lembrar que a alienação judiciária há a transferência da posse direta do bem, a pessoa que está comprando, ao adquirente daquele bem móvel ou imóvel, ao passo que a propriedade só vai ser transferida no pagamento integral das obrigações, na última prestação paga. Aí ocorre a transferência da propriedade. Então, o que quer dizer que, havendo a resolução contratual, isso não gera a possibilidade do vendedor daquele imóvel ou daquele terreno, dele ficar com todas as prestações que já foram pagas pelo comprador. Não é pelo fato dele estar inadimplente que ele vai perder tudo, tá? A outra questão é que o parágrafo 2º desse mesmo artigo 53, ele fala que nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica oferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causará ao grupo, deixando claro que também não é a totalidade das prestações desse consórcio quitadas que vão ficar, então, nas mãos da empresa que criou esse consórcio. E, por final, fala lá que os contratos que tratam o caput desse artigo serão expressos em moeda corrente nacional. É possível também constar nesse mesmo contrato a questão da purgação da mora, né? A gente tem algumas hipóteses legais de purgação da mora, tal como nos contratos de locação. A Lei 8.245, que reza a questão da lei de locação de imóvel urbano, residencial e comercial, ela trata da possibilidade de purgação da mora. Tanto é que a citação do requerido é para que para que venha purgar a mora ou apresente defesa no prazo legal. Então, além de dar uma possibilidade de quitação das parcelas atrasadas, da inadimplência que foi gerada, né? Então, nesse caso, é possível também uma cláusula contratual onde vislumbre a possibilidade da purgação da mora de acordo com o princípio da autonomia da vontade, o que as partes escolheram, então, como forma de resolver essa questão do atraso das prestações. Quando existir no contrato cláusula resolutória expressa, deve-se considerar que é possível também cumular nessa ação de resolução contratual eventual ação de indenização por perdas e danos. Justamente porque, eventualmente, a frustração desse contrato gerou prejuízos para além da possibilidade daquela multa contratual. Então, frustrou expectativas, gerou prejuízo, eventualmente lucros cessantes, porque esse contrato também foi firmado para garantir outros contratos com terceiros que também foram frustrados em razão dessa inadimplência. Então, é possível também cumular uma ação de resolução contratual com indenização. E deve-se considerar que o artigo 475 do Código Civil trata essa questão de maneira muito clara. Ele fala lá que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. Claro, gente, que nessa indenização por perdas e danos, eventualmente, se eu vou falar de lucros cessantes, eu tenho que fazer prova que, na verdade, eu deixei de lucrar em razão da ocorrência dessa possibilidade de resolução, dessa inadimplência, né, dessa resolução do contrato, da inexecução contratual por parte da parte contratante, considerando que tem que ser inexecução culposa. Aquela proveniente caso fortuito ou força maior não gera o dever de indenizar, ok? Trataremos no próximo vídeo do restante da matéria envolvendo a extinção dos contratos.